Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra receber o presidente Sauli Niisto no Brasil. O encontro de hoje marca a retomada de nossa agenda de contatos. Espero que suas recordações desta visita possam ser tão positivas como as que guardo da minha viagem à Finlândia em 2007, quando nos encontramos pela primeira vez. Tenho muita admiração pelas conquistas da sociedade finlandesa. A Finlândia é um país com baixo índice de desigualdade, líder em inovação e pioneiro na concessão de direitos políticos das mulheres. No Brasil, também estamos comprometidos em avançar de maneira decisiva em todas essas áreas. Aliás, é importante lembrar que ontem passou no Senado a igualdade entre mulheres e homens, finalmente. De particular relevância para o futuro das relações bilaterais é a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. A Rede de Inovação Brasil-Finlândia reúne pesquisadores e especialistas e fortalece vínculos entre a pesquisa básica e aplicada dos dois países. Maior colaboração em áreas como comunicações, segurança, cibernética, tecnologia militar e transição ecológica certamente trará benefícios concretos. Queremos retomar o dinamismo do relacionamento, inclusive utilizando os cientistas brasileiros na Finlândia, em áreas como 5G e 6G e bioeconomia. Atribuo especial importância aos biocombustíveis. A valiosa parceria que já nos une na esfera multilateral com a plataforma para o biofuturo pode ser expandida também no âmbito bilateral. Estou certo de que a delegação empresarial que acompanha o presidente Niisto encontrará excelentes oportunidades de negócios e investimento no Brasil. O acordo sobre serviços aéreos que assinamos hoje reforça nossa vontade de aproximação. Em 2022, alcançamos o intercâmbio comercial de 1 bilhão e 800 milhões de dólares e é possível ir ainda muito além disso. Novas oportunidades poderão surgir com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil tem a expectativa de alcançar um acordo equilibrado e capaz de apoiar nosso projeto de reindustrialização e desenvolvimento sustentável. É nossa intenção, igualmente, buscar maiores vínculos entre as nossas sociedades, valendo-nos da cultura e da educação e do turismo. Senhor Presidente, Brasil e Finlândia são países voltados para o mesmo ideal de desenvolvimento sustentável, de paz e de cooperação entre Estados. Compartilhamos a mesma preocupação com o desafio da mudança do clima. É fundamental que os compromissos que assumimos em negociações internacionais sejam cumpridos, inclusive no que diz respeito ao financiamento climático por parte dos países ricos. Cada país precisa fazer a sua parte dentro das suas responsabilidades. Em agosto, o Brasil sediará a cúpula do país amazônicos. Vamos discutir juntos as prioridades de cada país da região e compartilhar estratégias para proteger o meio ambiente e melhorar as condições de vida da população que vive na Amazônia. Também conversamos sobre os preparativos para a COP30, que ocorrerá em Belém em 2025. Ouvi com muito interesse as considerações do presidente Niisto sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, país este com o qual a Finlândia partilha mais de 1.300 quilômetros de fronteira. Reiterei a posição do Brasil
de defesa da integridade territorial da Ucrânia e de condenação da invasão. Afirmei também nossa convicção sobre a necessidade de criar espaços de diálogo que contribuam para a busca de solução pacífica para o conflito. Tivemos também a oportunidade de comentar as perspectivas para a cúpula CELAC-União Europeia, que esperamos abrirá um novo capítulo na cooperação entre as duas regiões. Senhoras e senhores, eu quero dizer que foi muito interessante a conversa com o presidente ministro pela possibilidade de Brasil e Finlândia aumentarem a sua relação no campo do desenvolvimento industrial, científico e tecnológico e, sobretudo, eu penso que é muito importante a gente olhar a qualidade da educação colocada em prática na Finlândia. Eu penso que a educação no ensino fundamental na Finlândia é um modelo que eu acredito que todos os países buscam como modelo para que a gente possa ter uma nação mais desenvolvida, mais preparada e, quem sabe, para ajudar o nosso país a crescer e se desenvolver. Por isso, eu quero agradecer ao presidente, à sua delegação por essa visita ao nosso país e reafirmar o firme compromisso com o fortalecimento dos laços de amizades entre Brasil e Finlândia. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor presidente da Finlândia, Sauli Niinistö. Thank you very much. First of all, dear President, I want to thank you for the possibility of visiting your wonderful country and especially for the time you have given us. We have had a very interesting discussion, and like you described, it leads to even better, warmer friendship between our countries. We discussed on bilateral relations, and I told the President about having a business delegation here. They have had a very good meeting already with their counterparts here, and led by the Minister of Trading here. And it seems that we have a lot of possibilities. We also signed the aviation agreement that might give even more room for more contacts. I was very impressed to hear, Mr. President, your thinking and your policies and policies on climate change. It is, like you said, a common duty we all have to carry our burden, to take our share in saving the world. And that area gives a lot of possibilities of economical cooperation in biofuel, in communication, in circulation economies, and I'm sure that this will interest a lot Finnish companies. So far we have some 45 Finnish companies located here, and I guess the figure will be going upwards. And like you said, Mr. President, there's a lot of room of improving our trade balances. There's so many possibilities. We talked also about where Brazil is going. I understand that what we can read on your flag is at the table, that is order and progress, and I would
easily add to that activity in geopolitics. Brazil has come back to geopolitical tables, and it's warmly welcomed. There we have a lot of problems. We talked about war in Ukraine. I guess we are fully of same opinion. Peace is the most important thing, and in my opinion every attempt for peace is very valuable. Our thinking is that Ukraine was attacked illegally by Russia, and Ukraine earns a justified peace, that is a peace Ukraine can accept. But it is very obvious that the day peace will arrive, it must be granted also, and then we need also geopolitical global discussions, how we guarantee that. About climate change, I already referred that I'm very impressed when I heard your policies. It seems that we share one role, you with your huge forests, which are globally very remarkable. Finland has also forests in scale of Europe. They are quite big, and I think we have here a lot of common to keep our forests breathing and helping us to breathe in the future too. Mr. President, I do agree with you. Our discussions was very pleasant, and like I would like to do is to continue them in Helsinki whenever that is suitable for you. So welcome to Europe and welcome to Helsinki. Obrigado, querido. Neste momento, convidamos o representante da imprensa finlandesa a formular sua pergunta. Solicitamos que o jornalista se apresente e informe o veículo que representa. I'm Jari Himonen from the Finnish newspaper Iltalehti, and this question is for both. What kind of mutual understanding you have on the war in Ukraine and Russia, and what did you learn from each other's positions on these issues? Sérgio, repete a pergunta. Quando você começou, eu não estava com o meu escutador no ouvido. O presidente perguntou se conversaram sobre a Ucrânia, o que um aprendeu do outro com suas visões sobre a Olha, a realidade de um país que tem fronteira com a Rússia ou com a Ucrânia, certamente que é diferente de um país que tem 14 mil quilômetros de distância da área de conflito. O Brasil, desde que começou essa guerra, fez crítica à ocupação territorial da Ucrânia. Votou na ONU contra a ocupação territorial. Mas o Brasil é um país que está junto com outros países tentando criar as condições para se estabelecer a paz, que só vai acontecer quando parar a guerra. Por isso é que eu já conversei com o Xi Jinping na Índia, já conversei com o presidente da Indonésia, já conversei com o presidente da Índia, já conversei com companheiros aqui na América do Sul, e nós estamos tentando formular a oportunidade, quando convier aos dois presidentes da Rússia e da Ucrânia, colocar uma proposta de paz na mesa que tem que ser combinada com os dois. Não acontecerá nada enquanto Finlândia enquanto Ucrânia e Rússia não tomarem a decisão do que quer a paz. O Brasil, portanto, faz parte de um grupo de países
que querem se manter neutro para que a gente possa construir a possibilidade do fim da guerra. Yes, we fully agreed that the invasion is illegal. The attack to Ukraine made by Russia is illegal, and we have condemned it in United Nations handlings. I do understand that, or my feeling is that every attempt to reach peace is valuable, but I think that at the moment it is not in sight. Nevertheless, I fully agree that once a fair, justified peace has come, Ukraine has got a justified peace. The peace must be somehow guaranteed, because war always leaves bitter feelings, and to have a sustainable peace, we need the big ones, if I may use this word, to, in a way, guarantee that both respect whatever the peace is. And I think that is the stage where we need really global forces. Na sequência, convidamos o representante da imprensa brasileira a formular uma pergunta. Solicita que o jornalista se apresente e informe o veículo que representa. Oi, presidentes. Boa tarde. Raquel Honorato, TV Globo. Minha primeira pergunta é ao presidente finlandês. Como ele analisa a posição do governo brasileiro em relação à guerra Rússia e Ucrânia, e se espera algum outro tipo de posicionamento do presidente Lula, e também os impactos nessa proximidade com o território da Rússia para a Finlândia. E ao presidente Lula, se nessa reunião bilateral vocês falaram sobre Fundo Amazônia, se há interesse da Finlândia em fazer parte, e te peço também, por gentileza, presidente, por essa oportunidade, para também, por favor, falar, se possível, sobre Zanin, o PIB e também a aprovação na Câmara da medida provisória de reestruturação dos ministérios, por favor. Yes, first of all, what comes to our discussion with President Lula concerning Ukraine and war there, I already gave my answer. Then to relations, Finnish-Russian relations. As relações de Finlândia, Rússia e Ucrânia. Bem, o anúncio do presidente Putin, quando ele disse que, antes do ataque, que a OTAN não pode se ampliar mais, isso foi uma mudança para nós. Por quê? Porque nós sempre dissemos que, da nossa própria vontade, nós somos militarmente não envolvidos em nenhuma guerra. Mas, se for necessário, nós podemos manter a possibilidade aberta para buscar a filiação à OTAN. E agora seria uma OTAN ampliada. Mas depois, a gente não entrou para a OTAN, mas quando a Rússia atacou a Ucrânia, a mentalidade dos finlandeses mudou muito com essa invasão. O que eu quero dizer é que nós nunca quisemos entrar antes na OTAN, mas apenas 25% viu immediately after attack. Imediatamente na OTAN depois do ataque da Rússia. Então essa percentagem antes da invasão cresceu para mais de 50% dos finlandeses que queriam maximizar a segurança da Finlândia. Damos a nossa visão com relação à adesão à OTAN. E depois, como eu disse, ambos temos florestas e ambos temos que cuidar das nossas florestas. E agora, nós não estamos no fundo da Amazônia, mas estamos dando as nossas contribuições, por exemplo, em outras áreas. Tem o Banco Interamericano, BID,
que nós contribuímos, e aí eu acho que é uma contribuição bastante importante que a gente dá ao PID, e nós temos que considerar outras oportunidades. Nós entendemos que salvar a Amazônia e as suas florestas é uma coisa muito importante para todos nós. Olha, primeiro com relação ao fundo da Amazônia. O Brasil não quer o Fundo da Amazônia só para o Brasil. O Brasil quer um fundo que verdadeiramente ajude os países que ainda têm floresta a preservar sua floresta, mas que essa preservação da floresta significa a oportunidade de gerar emprego para os milhões de pessoas que moram nas florestas. Só no caso do Brasil, nós temos 28 milhões de pessoas que moram no estado do Amazonas. Além da quantidade de indígenas, além da quantidade de outras pessoas ribeirinhos que moram na Amazônia. Então o que nós precisamos ter em conta é o seguinte: a Amazônia precisa ser explorada, sobretudo a riqueza e a qualidade da sua biodiversidade. E para essas pesquisas nós vamos precisar de compartilhar, sabe, a possibilidade de todos os cientistas do mundo participarem dessa exploração, para que a gente possa saber se a gente pode tirar proveito para a indústria de fábrica, para a indústria de comércio e gerar um novo tipo de indústria na região. A preservação que nós temos que fazer na Amazônia é por necessidade do próprio Brasil e da responsabilidade que nós temos com a manutenção do planeta do jeito que ele é. Ou seja, nós já provamos que aqui no Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore para plantar soja, para plantar milho, para plantar cana, para criar gado. Se nós quisermos aumentar a nossa produção agrícola, a nossa produção de criação de animais, nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e pode-se plantar o que quiser nesse país. Portanto, é uma questão não apenas de proibição, mas uma questão de conscientização de que uma árvore em pé vale muito mais do que uma árvore derrubada. E também criar a consciência que nenhum cidadão, por mais rico que ele seja, ele tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos de vida, que pertence à humanidade, para fazer cadeira, para fazer cama, para fazer guarda-roupa. Ele, se quiser construir móveis, ao invés de cortar uma madeira da natureza, ele que planta uma floresta. Ele pode plantar mogno, pode plantar jacarandá, pode plantar o que ele quiser, e quando crescer ele corta, é dele. Mas aquilo que é da natureza, que é de todos, é preciso que a gente tenha consciência que o que é de todos não pode ser aproveitado por um. Então, nós vamos brigar. É importante que a gente deixe de falar em 100 bilhões de dólares do Fundo da Amazônia, em 100 milhões de dólares para os países em desenvolvimento, e esses 100 bilhões de dólares nunca aparecem. Nunca aparecem. Eu estou ouvindo isso desde 2009. Já fazem 14 anos que eu estou ouvindo isso. Então é preciso sair da teoria do discurso e começar a regular como é que esse dinheiro vai ser repartido, como é que ele vai ser investido, quem é que vai receber esse dinheiro. E para isso nós precisamos mudar a governança global. Nós não poderemos continuar com os 5 membros como membros efetivos da ONU, pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, pessoas que se constituíram nos conselhos principais da ONU, ou seja, porque a geopolítica mudou. Mudou. A pergunta é o seguinte: por que um país como o Brasil não está no Conselho de Segurança? Por que um país como a Índia não está no Conselho de Segurança? Por que uma Nigéria, que tem 140 milhões de habitantes, não está no Conselho de Segurança? Por que a África do Sul não está no Conselho de Segurança? O Egito, uma Alemanha, por que não pode estar? São os países grandes, uma Indonésia. E também é preciso acabar com o direito de veto.
Não sei se vocês perceberam, as últimas 3 guerras que nós tivemos, as 3 foram feitas por membros do Conselho de Segurança e ninguém pediu autorização ao Conselho de Segurança. Foi os Estados Unidos com o Iraque, foi a França, a Inglaterra com a Líbia e agora a Rússia com a Ucrânia. Ninguém pediu. Então é preciso que a gente fortaleça essa governança global para que a ONU volte a ter moral, representatividade e, eu diria, força para fazer com que seja cumprido as decisões multilaterais que a gente toma. Por último, a questão da aprovação ontem. Olha, nós temos um problema que quando a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. E ontem eu fiquei surpreso como a votação de ontem foi tratada. Inúmeros meios de comunicação passaram para a sociedade a ideia que o governo estava destruído, que o governo iria ser massacrado, que o Congresso não ia aprovar. Quando chegou a partir das 6 horas da tarde, todos aqueles que falaram do massacre, da destruição, começaram a falar da vitória do governo. Porque é preciso compreender a natureza da política. A política não é uma ciência exata, sabe, como 2 mais 2. A ciência, ela muda de acordo com a discussão, ela muda de acordo com, sabe, o comportamento dos partidos políticos. E foi isso que aconteceu ontem. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações, porque nós, nesse governo, respeitamos o Congresso Nacional e achamos que o Congresso Nacional não pode ser submisso ao governo. Ele não tem obrigação de aprovar o que eu quero. Ele tem obrigação de aprovar aquilo que eles também entendem que deva ser aprovado. Da mesma forma que um presidente assina uma medida provisória, um deputado pode querer fazer uma emenda, um partido pode querer fazer uma emenda, e nem sempre eles estão errados. Portanto, para mim foi muito interessante, muito importante, e isso é o que vai acontecer durante todo o meu mandato. A terceira coisa, o Zanin. Você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Acabou. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão. Pedimos que os presentes permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores presidentes e demais autoridades. José, quantas fotos tu quer? Obrigado. Tá aí, você acompanhou ao vivo a declaração à imprensa do presidente Lula e do presidente da Finlândia, Sauli Niinistö. Ele visita o Brasil e está sendo recebido hoje pelo presidente Lula. Eles tiveram uma reunião e logo mais vão ter um almoço oferecido pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty. A agenda bilateral é marcada pelo interesse mútuo em expandir a cooperação em áreas estratégicas como comércio, clima e meio ambiente, além das questões regionais.